Fala turma, sejam todos bem-vindos aqui a essa aula experimental. Essa aula, esse conteúdo que eu quero apresentar para vocês aqui nessa aula faz parte da minha nova imersão Especialistas em Azure AD. Então essa vai ser uma imersão para quem quer dominar, para quem quer ter as habilidades para gerenciar o Azure AD da melhor maneira. Então essa imersão vai ser uma imersão de 8 horas de conteúdo prático. E essa imersão vai acontecer no dia 15 de julho, das 10 da manhã até as 18. Isso vai ser em um sábado. Então, eu vou mostrar aqui um dos recursos que a gente vai ver dentro dessa imersão. É claro que na imersão a gente vai ver todos os recursos de uma forma mais aprofundada, mas aqui eu já quero mostrar para vocês o que você pode esperar dessa imersão, o que você vai aprender. O recurso que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um recurso muito útil, principalmente para um cenário que a gente vem vivendo hoje nas empresas, que é esses ambientes híbridos, onde eu continuo tendo meu ambiente on-premises ali com o Active Directory, e eu também tenho aqui ambientes rodando no Azure, e eu tenho ali o Azure AD. Então, algumas funcionalidades que eu tenho dentro do Azure AD, e a gente vai ver muito dessas funcionalidades na nossa imersão, eu consigo estender também para o ambiente on-premises. E um desses recursos, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, é a parte de proteção de senhas dos nossos usuários. Então esse é um recurso muito poderoso que a gente tem dentro do Azure AD, e eu consigo pegar também essas configurações e replicar isso para também surtir efeito dentro do meu Active Directory on-premises. Eu vou pegar aqui então Azure AD, estou conectado aqui no meu portal. Eu vou até aqui segurança. Em segurança eu venho aqui em métodos de autenticação. E aqui eu tenho Password Protection. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que para que o meu ambiente on-premises possa consumir esse recurso de proteção de senha que o Azure AD oferece para a gente, eu vou precisar configurar alguns agentes no ambiente on-premises. Então, primeiro, mas eu quero só trabalhar em ambientes em nuvem, não quero integrar isso com o meu ambiente on-premises. Tranquilo, é só fazer a configuração aqui e você não precisa fazer nada além disso. Agora, que é o mais comum, eu quero também utilizar esse recurso para proteger as senhas dos meus usuários on-premises. Então aqui eu vou precisar configurar alguns agentes para que esses agentes se comuniquem com o Azure AD para que eles siga nessas configurações aqui de proteção de senha. Aqui nessa aba tem aqui os agentes que são utilizados. Então, quando eu vou utilizar esse recurso para o ambiente on-premises, eu preciso instalar esses dois agentes. Então, vamos só entender o que cada um deles faz e onde que eu tenho que instalar esses agentes. Eu tenho o agente proxy e eu tenho o agente DC. O agente proxy, ele que vai se comunicar com o Azure AD para pegar essas configurações de proteção de senha e replicar isso para os meus domain controller. Então, esse agente aqui de proxy, ele não pode ser instalado em um controlador de domínio. Ele tem que ser instalado em um outro servidor. Existe a recomendação de ser um servidor apartado, que não exerça nenhuma outra função, porque esse servidor ele vai precisar de uma regra no firewall para que ele possa se comunicar com o Azure na porta 443, na porta HTTPS, que é por onde ele vai fazer essa comunicação. Então, uma máquina não pode ser o domain controller, essa máquina tem que ter liberação para acessar o Azure AD na porta 443. Ok? Então, beleza, tem um servidor, está liberada a porta 443, que já é liberada nos firewalls, que é uma porta comum, que é a porta do HTTPS. Beleza, instalei o agente, já está tranquilo essa primeira parte da conexão. Existe uma segunda parte, que é a parte desse agente que eu instalo aí sim nos meus controladores de domínio. Esse agente, o que ele vai fazer? Existe uma DLL
nas máquinas que são domain controller, aonde essa DLL que trata toda a parte de senha. O que esse agente vai fazer? Ele vai pegar essas informações que foram passadas pelo proxy, então esse agente vai se comunicar só com o proxy, ele não vai se comunicar diretamente com o Azure AD, então ele se comunica com o proxy, pega essas informações, imputa essas informações dentro da DLL, esse agente pega essas informações, joga na pasta sysvol, e a pasta sysvol replica essas informações dessa DLL para os outros controladores de domínio que eu tenho dentro do ambiente. Então essa é a arquitetura. Eu tenho um servidor com agente de proxy que se comunica com o Azure AD. Eu tenho o proxy que vai se comunicar com o agente que está dentro do DC. Esse agente ele vai pegar essas informações, vai jogar dentro da pasta sysvol para que isso seja replicado para todos os controladores de domínio do ambiente. Então esses são os passos que eu preciso fazer quando eu quero utilizar esse recurso também dentro do meu ambiente on-premise. Claro que lá na nossa imersão a gente vai ver tudo isso de uma forma bem detalhada, a gente vai ver todo o processo acontecendo e não somente esse recurso de proteção, né? Porque o Azure AD vai muito além. Então aqui depois que eu faço e quero colocar esse recurso para também proteger meu ambiente on-premise, depois que eu faço tudo isso, eu entro aqui nessa tela de configuração. Então, primeira coisa, aqui embaixo ele pergunta, né, se eu quero habilitar isso para o Active Directory. Então eu coloco sim, desde que eu já tenha instalado os agentes tudo certinho. Vou utilizar só nativamente dentro do Azure. Beleza, eu deixo aqui como não. Aqui embaixo, na configuração de mode, eu posso utilizar isso a princípio só para auditar. O que seria esse auditar? Ele vai deixar eu utilizar esse recurso, só que não vai forçar com que esse recurso seja utilizado. Tá? Então, o que esse recurso vai fazer, afinal de contas? Ele trabalha com lista de senhas banidas, então uma lista que a própria Microsoft mantém, que são senhas que são conhecidas por serem vulneráveis. Então tem uma lista de senhas que a Microsoft atualiza e ele não vai deixar os usuários utilizar senhas que estão dentro dessa lista. E eu também tenho aqui a opção de trabalhar com essas listas personalizadas. Além de utilizar a lista da Microsoft, eu posso também criar uma lista minha. Então, se estão algumas senhas que eu não quero que seja utilizado, eu posso adicionar aqui. Até porque eu não tenho visão dessa lista que a Microsoft mantém. Justamente ela faz isso por questões de segurança, para que hackers e tudo mais não tenham conhecimento dessas senhas que estão nessa lista e deixem de utilizar. Então a Microsoft mantém isso em sigilo, ela que faz toda essa parte de curadoria. Mas eu posso também criar essas listas de senha customizada e eu posso adicionar aqui também. Então quando a gente entra nessa parte de mode, eu vou auditar. Se eu auditar, ele vai deixar eu utilizar senhas tanto que estão na lista global da Microsoft quanto na minha lista personalizada. Só que ele vai me gerar logs. Ele vai falar, tem uma senha aqui, que é uma senha que está na lista e está sendo utilizada. Então ele vai te gerar informações, mas não vai impedir que usuários utilizem essa senha. E a gente tem aqui a opção de Enforced, onde aqui realmente ele vai bloquear a utilização dessas senhas conhecidas. Então, se é uma senha conhecida, o usuário vai tentar colocar e ele vai falar, essa senha não pode ser utilizada, tem que colocar uma senha diferente. Então, para isso que serve essa proteção de senha, isso aqui é muito útil mesmo. Porque hoje, um dos gaps de segurança que a gente tem é justamente em cima das senhas dos nossos usuários. Então, o usuário, como ele que define a senha e tudo, às vezes ele põe senhas que para ele é segura, mas na verdade não são senhas seguras. E hoje, para eu bloquear isso nativamente dentro do Active Directory, é muito difícil. Eu vou precisar de soluções de terceiro e por aí vai. Agora, com o Azure, a gente tem essa configuração do Password Protection, onde eu posso replicar essas configurações também para o meu ambiente on-premise. E aqui eu tenho a parte de lockout, né? Beleza. Se o usuário for tentar utilizar aqui uma senha que esteja dentro dessa lista, o que vai acontecer? Então aqui a gente tem aquele famoso lockout, né? Então depois de 5 tentativas, ele vai bloquear a utilização da conta e ele vai liberar automaticamente por padrão aqui depois de 60 segundos. Eu posso também alterar esses dois valores aqui para atender melhor as minhas necessidades.
Tá? Então, esse é o recurso do Password Protection. Então, ele trabalha com essas listas globais da Microsoft, listas customizadas que eu posso criar, para evitar que o usuário utilize senhas aí que não são seguras, senhas que são vulneráveis. Isso vai trazer uma segurança a mais para o nosso ambiente. E lá na nossa imersão a gente vai ver o passo a passo dessa configuração, a instalação dos agentes, a gente vai ver essa configuração funcionando e não somente isso, né? Na nossa imersão, quando a gente abre aqui o Active Directory, o Azure AD aqui, a gente tem aqui várias configurações muito utilizadas, Enterprise Application, Application Proxy, o AD Connect, né, que eu utilizo para fazer a sincronização do ambiente on-premise para o Azure, outras configurações de segurança que a gente tem aqui, acesso condicional, que é um dos recursos mais poderosos que a gente tem dentro do Azure AD, e a gente vai ver todos esses recursos, tudo que a gente tem aqui dentro do Azure AD, na prática, passo a passo, lá na nossa imersão especialistas em Azure AD. Então essa imersão ela vai acontecer no dia 15 de julho, das 10 da manhã até as 18. A gente vai liberar de bônus também a gravação dessa imersão com acesso vitalício para que você possa reassistir sempre que você precisar, porque vai ter muito conteúdo, né? 8 horas ali de conteúdo prático. Então você vai receber de bônus aí a gravação com acesso vitalício e a gente liberou também o valor promocional do primeiro lote. Então em breve vai virar para o segundo lote, vai aumentar o valor da imersão. Então ainda dá tempo aí de você garantir a sua vaga com valor promocional para você se tornar aí um verdadeiro especialista em Azure AD, dominar todos esses recursos aqui que a gente tem dentro dessa solução fantástica, essa solução moderna de gerenciamento de identidade que a gente tem dentro do Azure. Ok? Então tá aí a oportunidade. Embaixo aqui desse vídeo vai ter o link para você ver mais detalhes de como vai funcionar essa imersão e a opção para você garantir a sua vaga com um bônus da gravação com acesso vitalício e também o valor promocional do primeiro lote. Então clica aqui no link abaixo aqui ou na descrição aqui do vídeo para você garantir sua vaga com bônus da gravação vitalícia e o valor promocional de primeiro lote. Legal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.